É na pobreza mesmo, muito. Porque eu não me lembro a última vez que eu levantei as minhas mãos dentro da minha casa para clamar o Espírito Santo. Que pobreza a minha. Que falta de humildade a minha. Como se eu não soubesse o caminho, como se Deus ainda não tivesse apresentado nada, nem me dado a receita. Aí eu olho para a realidade da minha família, questiono, reclamo, murmuro, mas eu não levantei as mãos. Cacá, eu não levantei as mãos para rezar pela minha casa. Eu ouso dizer, este ano, eu não fiz isso nenhuma vez. E eu nem sei se no ano passado eu fiz. É uma vergonha que o Cláudio precisa mandar que eu faça isso, para que eu faça isso. É uma vergonha. E eu não me conheço assim, claro não, porque nada disso está preparado. Mas eu quero prestar assim para vocês entenderem. Eu amo pregar sorrindo. Eu amo falar do quanto Deus é bom, e de fato é muito bom. Mas o Senhor me derrubou agora. E louvado seja Deus por isso. Tem hora que tem que doer, gente. Quanto eu preciso mudar? O quanto eu preciso melhorar? O quanto eu preciso rezar mais? O quanto esforço eu preciso fazer em favor desse Deus que me ama tanto? E você também. Sim ou não? Louvado seja Deus por aqueles que estão erguendo as mãos e rezando pelas suas casas. Louvado seja Deus. Porque eu não estou. Não está. A partir de hoje eu quero fazer isso todos os dias. Todos os dias. Obrigada, viu? Obrigada pelo coração. Obrigada mesmo. E nosso tempo de hoje, o Senhor guardará a tua saída e a tua chegada. Um tempo diferente. Esse tema está lá no Salmo 121. Quem está com a Bíblia aí? Abre aí para nós. Salmo 121 ou Salmo 120. Na minha Bíblia, chama o Senhor guarda de Israel. Na minha tradução. Na minha tradução, ele é o 121. Na de vocês pode ser que seja o 120 também. E vamos contextualizar bem rápido. O livro dos Salmos é um livro muito conhecido, sim? Todos nós já estamos acostumados com os salmos na Santa Missa. Eles são cantados. Nós estamos acostumados a rezar salmos no nosso dia a dia. Os padres nos ensinam a rezar o Salmo 91 como um salmo de combate, de proteção. Sim? Então, os salmos eles fazem parte da nossa realidade. E eles fazem parte da realidade do povo desde sempre. Então, os salmos surgiram no contexto do próprio povo. São orações que vieram do povo para o povo. Muitos salmos foram escritos por Davi, alguns por Salomão, alguns pelos povos que tinham os palácios desses reis. E eles eram usados para louvar a Deus, para clamar a Deus, para agradecer ao Senhor, para pedir ao Senhor. Eles eram usados em determinadas circunstâncias. Cada um deles tinha uma função. Vocês sabiam disso? Sabiam? Eu tive estudando esses dias há um tempo atrás e fui aprendendo. E é muito interessante. E o salmo que nós vamos ler agora, ele é chamado de salmo. Deixa eu ler aqui para não falar errado. Salmo das subidas. Das subidas. Subidas para onde? Para Jerusalém. Ele é o salmo dos peregrinos. Olha que interessante. Esse salmo ele é usado pelo povo enquanto eles caminhavam das suas terras para Jerusalém, onde o templo ficava. Quando eu dava catequese, eu costumava relacionar assim: a gente vai para Aparecida, né? De Romaria. O templo de Jerusalém era como Aparecida para nós. A diferença é que só tinha ele. Então todo mundo ia algumas vezes no ano para as festas específicas. E cada vez que o povo partia para esse templo, eles partiam rezando. E esse
desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito reconfortante, não é? Saber disso. Essa é uma verdade para nós. O Senhor nos guarda. E o verbo guardar na Bíblia, em hebraico, a gente chama, ele é falado, né? Chamar, só que é com esse, né? Com C. E significa proteger, zelar, cuidar, embalar. Então, quando a gente fala que o Senhor nos guarda, nós estamos dizendo o tempo todo, todo momento da nossa vida, da nossa caminhada, o Senhor está conosco, nos protege, nos vigia, nos guarda, nos sustenta, todo o tempo. E o povo peregrino caminhava onde? Por estradas pavimentadas e seguras, quando eles saíram de suas terras para chegar até o templo de Jerusalém, por onde eles caminhavam? Pelo deserto, pelos montes. Por isso que diz ali: levanta os olhos para os montes, de onde me virá o Senhor? Então não era uma caminhada muito fácil, e nem durava pouco, dependendo do lugar de onde eles saíram, eram muitos dias caminhando. E era exigente. Então, esse salmo está nesse contexto. Enquanto o povo caminhava e enfrentava dificuldades, eles clamavam: o Senhor nos guarda. Não cochila, não dorme aquele que me guarda. O Senhor guardará a minha saída e a minha chegada. Eu vou sair em segurança e vou chegar em segurança, porque o tempo todo o Senhor está comigo. Amém? No nosso dia não é diferente. Desde quando a gente amanhece até o momento que a gente vai dormir, e no tempo que nós estamos embalados pelo sono, todo o tempo o Senhor nos guarda. Todo o tempo o Senhor nos guarda. Mas aí eu percebi, o Senhor me incomodou, foi me cutucando, que eu não achava o caminho de fazer essa pregação. O Senhor foi me incomodando que entre a saída e a chegada existe um caminho. Entre a saída e a chegada existe um caminho. Todo dia que eu tenho aula na Unidas, eu saio da minha casa, subo a esquina da igreja congregação, que tem na rua da minha casa, no Novo Horizonte, subo ali, chego na Avenida de São João, vou até lá na frente dela, desço lá perto da escola e estaciono. Todo dia, faço o mesmo caminho. Eu sou viajador hoje, caminho perfeito. Todo dia, um caminho. Você também. O povo também. A nossa vida é um caminho. Começou, quando foi a nossa saída? Foi no dia que o Senhor nos sonhou. E Ele sonhou o radinho, do jeito que o radinho é. E sonhou as características e o que Ele teria de tão bom. Os dons, tudo que o Senhor ia conceder a Ele, as pessoas que Ele ajudaria, os caminhos que Ele cruzaria. Deus sonhou o ladinho é concebido, ele nasce e ele começa a caminhada dele. Onde é a nossa chegada? Onde é a nossa chegada? A nossa chegada é o céu. Do primeiro momento que o Nadinho começa a caminhar, do primeiro momento, na verdade, que Deus sonha com ele, a saída dele começa, a caminhada começa até que tenha chegado no templo de Jerusalém. O nosso templo é o céu. Nós estamos no caminho. Fácil? Caminho de deserto. Eu não falei que o povo estava caminhando no deserto até Jerusalém? Caminho de montanha. A montanha é todo canto, né? Não. Tem vista bonita, tem sombra, árvore, água. A montanha não é ruim, não. Só é um pouco mais pesado de subir, né? Tem uns morros assim. Quando é uma ladeira, tem que ficar calçando os pés. Mas é ruim. Agora, o deserto é bom, né? Vocês acharam que eu estava querendo de jeito nenhum. E que deserto eu tenho enfrentado? Sabe a visão que o Senhor me deu? Eu louco, eu falei assim, cantando. Ele me deu a visão de cigarro. Sabe quando a cigarra, quando fica só a casquinha dela? Quando não tem cigarro mais? Ele me deu aquela visão e falou assim, você está igual ela, de tão seca.
Jesus é enviado do Pai, também é o Senhor que nos guarda. E quando estava na terra, em carne, encarnado, feito homem, ele caminhou. E no meio do caminho encontrou muitos. Ele encontrou um leproso uma vez, que falou assim: Senhor, se queres, tu podes me curar. Se queres. E Jesus respondeu para ele: pode, eu quero, fica curado. Hoje, alguns de nós são como esse leproso. Olha para Jesus então e diz para ele agora: Senhor, se queres, tu podes me curar. E ele vai te responder: eu quero, fica curado. E aí o Senhor continuou caminhando, porque ele nunca parou. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho uma pergunta para você. Você está caminhando? Você saiu de algum lugar, você precisa chegar a outro, que é o céu. No seu dia a dia, na sua realidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua história de vida, você está caminhando ou você está parado? Se você estiver parado, então esteja parado como esse segundo personagem que eu vou dizer, o cego artilheiro. Estava parado, no meio do caminho, parado. Mas ele estava parado gritando pelo Senhor. Por quê? Tem momentos na nossa vida que a gente trava mesmo, que a gente não consegue caminhar, tem momentos que não vai mais. Nesses momentos, não me cabe calar a voz, me cabe fazer como Bartimeu: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. E quanto mais falava para ele parar, mais ele gritava. E no nosso caminho, muitas vezes, a gente trava. Para, César, a gente para. Tem hora que a gente não sabe como que levanta o caminho. Eu estou te falando como é que você faz. Você olha para Jesus lá na cruz, você olha para Cristo ressuscitado na Eucaristia, presente na hóstia, e grita. Se preciso, grita de verdade, faz igual o Rodrigo fez lá no alto da serra. Grita de verdade: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui é o lugar. Quer gritar aqui um pouco? Ninguém vai te achar estranho. Nós sabemos com quem você está falando. Pode gritar. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, se você estiver parado no caminho, como eu estava até agora, então também grite. E o que ele vai fazer? Ele restaura a visão daquele cego. E daqui a pouco eu conto o que o cego fez. O ex-cego. Para Jesus existe ex-cego. Que loucura. Ex-mudo, ex-leproso. Só para Jesus, gente, que existe ex dessas coisas. Vocês percebem como Deus é bom? O próprio caminho caminhava e encontrou mais alguém. O outro alguém que ele encontrou não estava tão parado quanto Bartimeu, não, mas estava envergonhado demais, afundado demais, em pecados demais, em misérias demais, e egoísmo demais. Gente, eu conheço essa pessoa, parece que eu conheço pessoalmente. Eles não me falam que eu sou como, e eu sou como mesmo. Parece que eu conheci Zaqueu pessoalmente, de tanto que eu consigo imaginar como que Zaqueu era. E eu sou realmente, eu seria realmente capaz de subir na árvore para ver Jesus passar escondido. Eu queria ver Jesus, mas eu não queria que ele me visse, perdão. Também eu não queria que ele me visse. Como Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus, convenhamos, escondido. A Bíblia não fala isso não, mas a gente consegue imaginar que ele estava se escondendo, sim. Ele estava assim. Ele só não esperava que o caminho fosse parar de andar debaixo da árvore para olhar para cima e falar assim: Zaqueu, desce, vou ficar na tua casa. Deve ter disparou o coração, pronto. É hoje, vou ter que descer. Ele me achou. Aconteceu comigo. Conversava com um amigo essa semana e ele me fez recordar dessa trajetória que eu fiz. Eu cismei na dívida. Eu precisava sair de casa e os meus problemas estariam todos resolvidos. Porque o meu problema era a minha família. O meu problema eram os meus pais.
Nem sai do lugar, caminha uma caminhada, eu percebo. Tadinho de mim, que dó de mim, ninguém me ama, meu Deus, ó eu, ó vida. Como diz o Padre Cristo, ó morte, ó vida, ó Deus, ó dó, ó dó. Eu tava assim, cismei, e meu problema era minha casa. O problema era eu não, era minha casa, entendeu? E fui embora. Fui para Harvard estudar, quanto mais eu estudava, mais burra eu ficava. Mais longe de Deus, mais lerda, mais distante, mais negando. A ponto de falar mesmo, eu falei isso para vocês aqui, que Deus não existia. E que vocês aqui nessa igreja eram um bando de alienado. Tadinho deles, tudo enganado. Que ilusão. Eu já falei isso para vocês aqui. E fui para Belo Horizonte para contrariar, para me afastar, para me esconder. Eu subi na árvore. Eu só esperava que Jesus fosse passar, me chamar pelo nome e me mandar descer. Mandou eu descer. Sabe por quê? Da pandemia. Eu declarei que foi o pior dia. Eu declarei isso, gente. O pior dia da minha vida. Por quê? Porque a pandemia começou, a minha mãe me ligou e falou: a gente vai te buscar amanhã. Eu briguei, chorei, exterminei, dei na parede que minha mãe me acompanhou até hoje. Até hoje ela dói. Eu me revoltei completamente. Eu falei assim: eu não vou voltar, eu não vou voltar, eu não vou voltar. Eu falei para minha mãe, eu falei só para mim, que ela não sabia, não imaginava nada disso. E fiquei com raiva de Deus, com raiva, mais raiva do que eu já tinha dele. Subi na árvore, igual aqui. E o Senhor me mandou descer e me mandou voltar para casa. Ele falou para eu voltar para casa também. E ainda falou assim: eu vou com você. E foi isso que Jesus fez. No meio de uma pandemia, contra todas as minhas vontades e as minhas forças, contra tudo que eu esperava, porque eu já tinha declarado: eu nunca mais volto para a minha conselho. Eu tive que voltar. E eu ainda achava que eu era vítima, que minha família era culpada, que tudo era por causa deles, não por causa de mim. Olha que coisa, que vitimismo. Zaqueu foi mais esperto que eu, ele deu muito menos trabalho. Na mesma hora, o Evangelho diz, na mesma hora, quem dera tivesse percebido na mesma hora. Na mesma hora ele falou assim: eu vou restituir o que eu tirei, eu vou devolver o que eu devo, eu vou começar uma vida nova, Senhor, amém. Eu te entendo agora, eu não vou olhar para o copo comigo mais, eu vou erguer a minha cabeça e eu vou caminhar. E foi isso que Zaqueu fez. Caminho. Eu demorei. Parando ele. Jesus encontrou mais alguns. A gente já caminhar para a recuperação. Jesus encontrou uma vez, isso é muito interessante, 10 leprosos. Isso também fala no nosso coração, olha só. Jesus encontrou 10 leprosos. Aí eles falaram assim: Jesus, cura a gente. Aí Jesus falou assim: vai, pode ir. No caminho vocês vão ser curados. Onde que eles vão ser curados? Mas só que em caminho. Jesus falou assim: ó, vai. Vocês estão me entendendo? Ó, tá te falando César, vai se apresentar aos fariseus, vai se apresentar ao sacerdote.
E às vezes a nossa doença física é curada. E a gente reconhece que existe um Deus que cuida de nós, que é maior e que a gente nunca mais se afasta. Vocês entendem? E aí nessa caminhada Jesus encontrou com mais uma pessoa. E eu não sei como. Quer dizer, sei. O Espírito Santo soprou esse nome. Senão, por mim mesmo, eu não ia lembrar. Simão de Cirene. Jesus estava na caminhada quando ele se encontrou com Simão de Cirene. Vocês lembram quem é Simão de Cirene? O que ele fez? Vocês lembram? O que Simão de Cirene fez? O Cireneu. O que
Jesus restaura a missão dele. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus vai lá e cura. O que quer que eu te faça? Senhor, que eu vejo. E aí o versículo diz assim, ó. Bartimeu levantou e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ah, mas é muito difícil caminhar. Ah, mas está muito complicado. Você não vai caminhar sozinho. Você vai caminhar com Cristo, segui-lo, na verdade. Não é nem caminhar com ele, é atrás dele. Ele bem diz para Pedro, vai para trás de mim. Caminhar atrás de Jesus. E todo passo que você der, você vai olhar para frente, vai ver. Eu imagino você sempre com o cabelo grande, porque a gente tem essa visão. Os cabelos dele balançando na sua frente. De vez em quando ele dá uma olhada para trás, dá um sorriso, só para saber, ter certeza se você está ali. E tem horas que Jesus olha para trás, nessa caminhada que a gente deve seguir. Ele olha para trás e ele não te vê. Ué, cadê a Aline? Parou. O que ele faz? Ele vai embora? Ele vai embora? Te achei, ué. O que é isso que eu te faço? Levanta. Vamos. Anda. Vai. Tua fé te salvou. Vai. Jesus nos impulsiona. O Espírito nos impulsiona. A graça nos impulsiona. A Eucaristia nos impulsiona. O batismo nos impulsiona. Quer dizer, deveria, né, cara? Deveria, né, Carlinhos? Mas a gente é cabeça dura. A gente não vive a graça porque a gente não. Falar é fácil, gente. E é mesmo. Eu falar tudo isso é muito difícil, é muito diferente de eu ficar lá na minha casa. Na realidade, que eu estou vivendo agora. Da pandemia para cá, muita coisa mudou. Mas tem coisa que está igualzinha. Porque eu não fiz o esforço que eu devia fazer. E agora o Senhor está me mostrando isso. Só agora, acredita? Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ele sabia que se me mostrasse antes, eu ia vergonha. Hoje, deve que o Senhor está te mostrando alguma coisa que está te doendo. Mas Ele está mostrando hoje, porque hoje Ele está te dando o suporte, o necessário, para que você abrace isso que Ele está te mostrando e caminhe mais uma vez. E hoje eu louvo a Deus, por mais que doa, a realidade que Ele está me revelando aqui agora. Ele me revelou exatamente o tempo. Há tempo. Há tempo. Olha quanta coisa Deus está falando, misericórdia. Há tempo de consertar, porque isso tem que acabar. E se eu cruzar a linha de chegada? Nós não estamos em caminhada? No dia que você cruzar a linha de chegada, e for entre você e Deus, que caminho você trilhou? Que sonhos você realizou ou não? Que medos que te travaram? Que lutas que te desanimaram? Que dores que você deixou de suportar? Que dia que você subiu na árvore e desceu? Porque tem gente que sobe e fica. Eu estou subindo e ficando. Quando Jesus chamar, desce. Quando Ele te curar, levanta. Quando Ele te chamar, responde. Responde na vida do outro. Vai lá chamar outros Zaqueus. Vai lá, leva Jesus até outros Bartimeus. Você não é o único cego. Você não é o único Zaqueu. Você não é o único
Mesmo quando você olhar para eles, às vezes a gente tem que enfrentar as nossas dificuldades, às vezes a gente tem que enfrentar com coragem os problemas que vêm. Às vezes é a obrigação nossa enfrentar aquele problema de frente com coragem com Deus. Mas mesmo quando você tiver que fazer isso, você não está sozinho. O que o Senhor está dizendo é: na alegria eu estou contigo, na tristeza eu estou contigo. Está alegre? Caminha. Mas está triste? Caminha também. Está descansado? Caminha mais rápido. Está cansado? Então diminui o passo, mas caminha comigo e eu te darei descanso. A graça, a fortaleza que eu estou te dando para resolver esse problema do jeito de Deus. Caminha, não para, e o Senhor te guardará. E o Senhor te guardará. Para a gente rezar, eu quero encerrar com uma passagem que o Senhor também deu nas nossas orações lá na capela. Ele inspirou esse salmo, inspirou uma passagem do Antigo Testamento, inspirou uma outra passagem que está no livro de Filipenses, vocês precisam pegar. Mas prestem atenção nessas palavras. Vejam como Deus é bom. Até então eu não tinha entendido, não. A gente já viu. Não tinha entendido que tinha a ver isso que eu estou falando com vocês com essa passagem. O salmo com isso aqui. Tem tudo a ver. Tudo. Aqui está a receita para a caminhada nossa. Qual que é a receita? Guardei. Ouça. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, gente, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que às vezes a gente não entende, a paz de Deus, que supera todo entendimento, ela vai fazer o quê? Guardará os vossos corações. O mesmo verbo do Salmo, o verbo guardar, o mesmo verbo do Salmo. O Senhor guarda a sua saída e a sua chegada. E se você abrir a porta do teu coração, o Espírito Santo guardará também o teu coração. Não só a tua integridade, a tua saúde, não só a tua vida aqui nessa terra tão passageira, tão rápida, mas a tua alma e o teu espírito para a eternidade. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Abre o coração, deixa Deus entrar, deixa o Espírito Santo agir. Nós vamos orar, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos apresentar a Deus nossas súplicas, as nossas orações. E nós vamos apresentar também depois a ação de graças, porque o Senhor já realizou na sua vida, amém? O Senhor já realizou. E olha só a receita. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável, honroso, louvável, e tudo isso pensais. Ocupa a tua mente como eu pretendo
morte está vencida. Jesus ressuscitou, caminhou para os discípulos de Emaús e encheu o coração deles de esperança. Vai e anuncia. Vai e conta para todo mundo que eu estou vivo.